E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Everton Veiga, da Ionoleme, que está sempre te dando aquela força para lidar com a ansiedade. Hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente enfrenta, mas muita gente não fala a respeito disso. O medo de perder o controle. E não se preocupe, você não está sozinho nessa. Bora desvendar esse monstro juntinhos e descobrir como mandar ele para bem longe. O medo de perder o controle tem raiz na infância e grande influência dos nossos pais. Imagina só um carro sem freio descendo uma ladeira. Tem essa situação, não é? Pois é, o medo de perder o controle é mais ou menos isso, aquela sensação de que as coisas vão desandar a qualquer momento, seja nas emoções, no corpo, nas finanças e até mesmo na vida em geral. E os motivos para essa fera surgir podem estar bem mais no passado do que você possa imaginar. A infância é uma fase crucial no desenvolvimento da nossa personalidade e da nossa relação com o mundo. Justamente nesse período a gente aprende a lidar com emoções, a nos sentir seguros, sabe? E a construir nossa autoestima. E se essa fase for marcada por experiências negativas, como excesso de controle, críticas constantes, falta de afeto ou até mesmo os traumas, o medo de perder o controle pode se tornar um fantasma que também pode te acompanhar pela vida toda adulta. É triste isso. Os pais, como principais figuras de referência na infância, exercem um papel fundamental na formação da nossa autoconfiança e da capacidade de lidar com desafios. Aqueles pais excessivamente controladores que impõem regras rígidas e não permitem que seus filhos explorem sua autonomia podem contribuir para o desenvolvimento do medo de perder o controle. Já aqueles pais que demonstram apoio, afeto, incentivam a independência dos filhos, tendem a criar indivíduos mais seguros e confiantes, com menor propensão a desenvolver esse tipo de medo. E você sabe quais são os sinais de que o medo de perder o controle está lá olhando para você, está te observando? Como saber se esse monstro está te encarando? Fique de olho em alguns sintomas. Por exemplo, o comportamento alterado por pensamentos intrusivos, que são aqueles pensamentos que surgem e você não tem controle. E a ansiedade que isso vai trazendo também são coisas muito comuns nessa situação. Mas vamos lá falar um pouquinho mais a respeito disso, detalhar um pouquinho mais sobre esses sintomas? Eu vou começar pelos físicos, que incluem batimentos cardíacos acelerados, suor excessivo, tremores, náuseas, dor de cabeça. Com os pensamentos vem aquela enxurrada de perguntas angustiantes. Eu vou dar conta? Vai dar tudo errado. Eu não consigo mais controlar isso. Já no comportamento, a necessidade de evitar situações, se isolar e tomar decisões impulsivas. E é claro, a ansiedade é a melhor amiga do medo de perder o controle. Isso é o mais cruel de todos os sintomas. A gente precisa ser sincero. A ansiedade é a maior parceira desse medo de perder o controle. É como se ela estivesse sempre pisando no acelerador da nossa mente, deixando a gente sempre preparado para sair voando a qualquer momento. E quando a ansiedade toma conta, parece que a gente perde o controle de tudo, não é? Mas não se preocupe, que a gente vai dar um jeito de domar essa dupla com as dicas mágicas para lidar com o medo de perder o controle. O momento é esse e chegou a hora de botar esse medo para correr. Vamos começar pela respiração, vamos trabalhar a nossa respiração. Puxe o freio de mão da mente, respire fundo e devagar, concentrando-se no ar entrando e saindo do seu corpo. Só de fazer isso a gente já começa a sentir uma calma no nosso corpo. Pratique o Mindfulness, que é uma prática que ajuda muito a gente a controlar a nossa mente. Pesquise como fazer em detalhes. Eu vou dar aqui uma explicação resumida para você de uma forma mais simples, mas que vai te ajudar a entender um pouquinho sobre como funciona isso. O Mindfulness também é conhecido como atenção plena e é uma prática que te convida a mergulhar no momento presente sem julgamentos. É como treinar a mente para observar seus pensamentos e emoções sem deixar se levar por eles. Parece simples, mas exige, sim, disciplina e prática. Mas vamos falar de como praticar isso? Encontre um lugar tranquilo. Estabeleça uma rotina. Adote uma postura confortável nesse momento. Concentre-se na sua respiração.
e observe os seus pensamentos e emoções. Aceita o que surge, sem julgamento. Seja gentil consigo mesmo nesse momento. Encerre a prática suavemente. Outra dica é a terapia, bom para todos os males. Com uma ajuda profissional, você pode ter uma mãozinha extra, então não hesite não fique com vergonha, busque ajuda. Essas pessoas são especializadas em te ajudar e a lidar com o medo de perder esse controle. Um bom profissional te ajuda a entender a raiz do problema e te dá ferramentas para a superação. Outra coisa muito importante é a autoaceitação. Se aceite do jeitinho que é, com todos os seus medos e imperfeições. Nós somos humanos e isso faz parte da vida. E você sabe o que é ser humano? É viver a humanidade, com todas as contradições que há na vida de um ser humano. Então, olhe com tranquilidade para isso e busque desafiar essas questões e esses medos. Para fechar com chave de ouro, alguns exercícios maneiríssimos vão ser explicados para você. Vamos começar por o grounding. Você já ouviu falar do grounding? O termo vem sim do inglês, que significa ancoragem ou aterramento. Essa é uma técnica, muito interessante, porque ela funciona como uma âncora, que te ajuda a se conectar com o aqui e o agora, com o chão debaixo dos seus pés, que é onde a gente precisa ficar. E como é que a gente faz isso? Simples, basta você prestar atenção nos seus sentidos, ou melhor, nos 5 sentidos. Lembra? Audição, visão, tato, olfato e paladar. Primeiro, a gente foca na nossa respiração, sentindo o ar entrando e saindo dos pulmões, bem devagarinho. Depois a gente presta atenção nos sons ao redor, seja o barulho do vento, dos passarinhos, pessoas falando, ou até mesmo dos carros passando na rua, não importa qual seja o som, fique atento a eles. Em seguida, você olha ao seu redor e observa as cores e formas à sua volta, focando em algum objeto específico, pode ser um quadro na parede ou uma planta num vaso, e aí você pode depois tocar em algo, sentir a textura, a temperatura, seja um móvel, uma pedra ou até mesmo o próprio corpo, segurando o próprio corpo, tocando. E por último, você saboreia algo como uma bala, uma fruta ou até mesmo um golinho de água ou de café, prestando atenção detalhadamente no sabor e na sensação que você sente na sua boca. Essa técnica te ajuda a trazer a mente de volta para o presente, tirando você dessa espiral do medo e da ansiedade. É como se você desse um reset no seu cérebro, lembrando que você está seguro sim, que está no aqui e no agora e que tudo vai ficar bem. Mas aqui não é só isso, né? Eu vou te dar mais algumas dicas extras que eu tenho certeza que você vai gostar. Pratique exercícios físicos. A atividade física libera endorfina, um hormônio que te deixa mais feliz e relaxado. Tenha uma alimentação saudável, isso influencia muito. Uma dieta rica em nutrientes te dá mais energia e disposição para lidar com os desafios da vida. E é claro, evite o consumo de álcool e drogas. Essas substâncias podem piorar os sintomas da ansiedade. Apesar dessas substâncias provocarem um efeito relaxante de bem-estar imediato, ela estará agindo de uma forma perversa a favor da ansiedade, ocultando os sintomas e provocando outra série de problemas que irão se somar aos que você já tem. E não precisa aumentar a sua carga, né? Durma bem. Um sono reparador é essencial para manter a mente e o corpo saudáveis. E mais uma vez, cerque-se de pessoas positivas. Pessoas que te apoiam e te fazem sentir seguro criam um ambiente que te fortalece para enfrentar o medo de perder o controle. E também tem uma coisa chamada terapia de reconexão, que é aquela que explora a infância através da terapia, pode trazer informações sobre a sua infância e te ajudar a entender como essas experiências passadas influenciam o seu medo de perder o controle. Esse processo de revisão ou de ressignificação do passado pode ser libertador e te dar mais ferramentas para lidar com o presente. Entenda que o medo de perder o controle pode ser um desafio, e de fato é, mas é possível superar. Com autoconhecimento, práticas saudáveis e, se necessário, com o apoio de um profissional, você pode construir uma vida mais segura e tranquila, sem que o medo te paralise. Por hoje é só, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.